padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados aqui na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria, nossos corações se abram para receber a palavra de Deus. E ao proclamar a palavra de Deus, possamos ser por ela profundamente tocados para compreendermos o que Deus nos indica para renovar a nossa vida e termos a força espiritual interior de que precisamos para sermos instrumentos do seu amor. Santo Atanásio, numa homilia, comenta para nos ajudar a preparar o coração e a mente para acolher a palavra. Ele diz: o semeador passava pelos campos semeados, o grão de trigo pelas searas. Era ele o grão espiritual caído em determinado lugar, mas ressuscitando, fecundo em todo o mundo. Por isso Cristo mesmo disse de si: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só, mas se morre, produz muito fruto. Jesus, irmãos e irmãs, passava pelos campos semeados, ele que seria um dia o grão de trigo, alimento da vida. Por ora é o semeador, como lemos nos evangelhos, saiu o semeador a semear. Jesus espalha a semente em profusão, mas a abundância dos frutos vai depender do solo que somos nós. Jesus, semeador da verdade, Filho unigênito de Deus, atravessara os campos espalhando por ordem do Pai não só sementes, mas também sentenças repletas de admirável doutrina. Sem dúvida alguma, esses grãos estavam destinados a realizar prodígios. Através dos apóstolos, Jesus semeou em toda a terra a boa nova do reino dos céus. Quem ouve o anúncio conserva-o no coração até que germine. Para isso, é preciso frequentar assiduamente a comunidade de fé. Ali reunimos o trigo e o joio, ou seja, os fiéis e os hipócritas, para explicar o que foi anunciado. Nós, os agricultores da igreja, lavramos a terra com a enxada da pregação, cultivando o campo para que produza frutos. Mas desconhecendo a qualidade do terreno, os agricultores são muitas vezes enganados pela semelhança das folhas. Somente quando a doutrina transforma-se em obras, dando a conhecer o fruto do trabalho, é que se pode distinguir quais os fiéis e quais os hipócritas. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear, enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim Jesus ensinava às margens do mar da Galileia, aquela multidão que se reunia em volta dele, para que todos tomassem consciência da responsabilidade do solo que cada um é. Por isso dizia: o semeador saiu a semear. E os discípulos ficaram tocados. Quando ficaram sozinhos, perguntaram a ele qual o sentido. E ele lhes revela: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ao dizer assim, Deus não está discriminando ninguém. Está, ao contrário, nos advertindo a respeito da redobrada atenção que precisamos ter na escuta da palavra, sobretudo
examinando que solo nós somos. Porque a semente que é espalhada é boa. A palavra de Deus é sempre uma semente boa espalhada. É preciso cultivar o solo que está na nossa interioridade. Por isso Jesus desafia os discípulos perguntando: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis as outras todas? O Senhor quer mostrar a semente semeada pelo semeador é a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Escutam, chega Satanás, tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que recebem semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, desistem. Outros recebem a semente entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. O solo que devemos ser deve assemelhar-se àqueles que recebem a semente em terreno bom. Os que ouvem a palavra recebem e dão fruto. Dá fruto 30, 60 e até 100 por um. Deus nos ajude a ser um solo fecundo. Para isso é preciso tomar consciência do nosso limite e pedir a graça da conversão. Unidos ao coração de Maria, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.